Fala galera, estamos começando aqui hoje mais um Blitz Podcast. Esse podcast que serve para que você entenda muito mais sobre o mercado de multa de trânsito, né, sobre o modelo de negócio só multas e também te dar dicas sobre negócios em geral. E é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então hoje a gente vai conversar sobre geração de tráfego para criar lead, para criar oportunidade de venda. Muito se fala na internet, nas redes sociais sobre isso, mas eu acredito que hoje a gente vai conseguir limpar essa informação e entregar ela para você de um jeito que seja muito fácil de você entender, tá? Mas antes da gente começar, já deixa seu like nesse vídeo aqui, já se inscreve no nosso canal para que você seja notificado sempre que existir novos conteúdos, novos episódios e também os nossos cortes do Blitz Podcast, que agora está sendo postado semanalmente. Se não for postado semanalmente, manda um direct aí que a gente vai puxar a orelha da Nayara, porque a culpa é dela, se alguma coisa não estiver acontecendo corretamente. Beleza? Vamos começar. Hoje primeiro eu vou apresentar para vocês os nossos dois convidados. Mas antes, vocês estão vendo aqui que hoje a gente está com um cenário diferente, né? Um cenário estilo talk show. Eu gostei desse cenário, achei bonito, achei que fiquei mais bem apessoado aqui, combina mais comigo, mais leve, mais claro, tá vendo? Tô na fase fitness da vida agora, tô emagrecendo, entendeu? Então a gente vai conversar com dois convidados que são da GM, que é a empresa que presta serviço de tráfego pago para só multas. Então, todas as oportunidades de clientes da só multas são gerados pela GM, né, que é essa empresa que hoje vem sendo representada por esses dois figuras maravilhosos aqui, que é o Giovanni e o Gabriel. Muito obrigado, sejam bem-vindos, tá? Muito obrigado. Podem se apresentar, contar um pouquinho de seu nome, falar um pouquinho da sua história, o que você já fez na vida e até a gente chegar nesse momento que você conheceu a Só Multas, que mudou a vida de tanta gente, tomara que mude de vocês também. Com certeza. Uau. Sou Giovanni, como o Cleiton disse, sou cofundador da GM. Hoje na GM aí a gente está 3 anos no mercado, mas quando a gente olha para o mercado antes da GM ser concretizada, eu tenho mais de 10 anos dentro da gestão de tráfego e Bit Performance. Então já estou aí dentro de uma das maiores assessorias de marketing do Brasil, e aí dentro dela eu percebi alguns pontos, falei, cara, isso aqui eu posso melhorar, e aí a partir disso a GM cresceu, e a gente está aí há 3 anos já crescendo e acelerando empresas, e hoje atendendo inúmeras empresas aí, tanto em Belo Horizonte quanto no Brasil também, e principalmente a Só Multas, que é um case nosso e tem o nosso coração aí, com certeza, gerando leads cada vez mais, principalmente vendas, vamos falar assim. Boa. Boa. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Gabriel, sou gestor de projetos aqui no time da GM e digamos que atuo nessa área há uns 6 anos mais ou menos e estou diretamente ativo ali no dia a dia das operações da Só Multas, junto com o Giovanni, junto com o resto da equipe ali da GM. E é muito prazer estar aqui com vocês hoje. Boa, boa. Ó, vamos começar direto ao ponto e para, de fato, a gente conseguir entregar o maior número de informações aqui para as pessoas, para eles poderem entender como funciona o tal do tráfego pago, que muita gente tem medo na internet, muita gente acha que sabe fazer, né? Isso tem bastante também. Isso é o que mais acontece. Então, como que, antes de um anúncio ir para o ar, né? Antes de fazer aquele sprint final, colocar meu vídeo para aparecer para mais gente e tal, como é que funciona essa engenharia por trás? Como é que vocês pensam a melhor forma disso aparecer, para quem isso precisa aparecer, qual tipo de conteúdo precisa ser divulgado, onde esses conteúdos vão aparecer, em que plataforma e onde localmente, né, em que lugar do Brasil, em que cidade, que estado, como é que isso funciona para vocês lá? Boa. Nesse âmbito digital, o tráfego pago é um dos principais assuntos que a gente escuta por aí e provavelmente você que está assistindo já deve ter escutado em algum lugar das pessoas falando que marketing a gente precisa prestar atenção no público, entender o nosso público acima de tudo e isso é a verdade absoluta, né? A gente precisa entender o nosso público e, acima de tudo, entender o que nós estamos vendendo, né? A mesma coisa de eu tentar vender um copo d'água para você sem saber qual é a função dele, né? Então, sabendo o público e, juntamente com o alinhamento prévio do que o seu produto entrega, entender exatamente as dores do público, os desejos do seu público, você consegue ofertar isso muito bem, né? Então, o erro de muitas pessoas é achar que o marketing, o tráfego pago é uma aposta
Só de você subir um anúncio, um vídeo, uma imagem ali, seja no Meta, né, Facebook, Instagram, você já vai acertar logo de cara e na realidade não é uma aposta. Né? A gente faz uma análise em cima de dados, mas acima de tudo a gente precisa fazer um estudo muito mais aprofundado ali antes de dar esse primeiro passo nas plataformas, que é subir a campanha. Exato, complementando o que o Murta disse, é literalmente estudo a fundo, né? Por exemplo, vou até trazer o exemplo, quando vocês entraram, começou um tanto de, por exemplo, formas que vocês falam de coisas que pra gente é diferente. Então, poxa, a gente precisa ficar imerso em entender o seu mercado, entender como é, principalmente quando vocês entraram, a gente ficou muita dúvida. Cara, o que é AVA? O que é AVA+, o que é AVB? Cheio de termos Cheio de diferentes, termos específicos. entendia. E a gente começa a entender que, poxa, hoje quando você quer estar no mercado como gestor ali, antes da campanha, você tem que entender, poxa, para quem eu preciso vender, como eu vou vender e como impactar com uma mensagem que realmente chama a atenção dessa pessoa. Né? Porque hoje nossas campanhas, principalmente no Meta, a gente está a todo momento brigando com inteligência artificial, meme, anúncios de inúmeros tipos. E é aquilo, cara, como que através de um anúncio eu consigo despertar no cara a dor dele, que ele está tendo ali, por exemplo, uma CNH caçada, ou está sofrendo com a lei seca, onde que a sua música pode ajudar. Então esse estudo ali, principalmente no início, ele é muito a fundo para a gente tentar entender, poxa, como eu consigo impactar essa pessoa para mostrar para ela que eu tenho o melhor produto e a melhor solução para trazer ela até a conversão. E é Boa. complexo, porque temos diversos nichos hoje que a gente já trabalha, atua na GM, e é impressionante como uma estrutura que funciona para um cliente não funciona para outro. Por exemplo, outra empresa, é um nicho completamente diferente, são públicos diferentes. Às vezes a gente consegue validar uma estrutura que a gente tem formulários para o cliente preencher, só que não funciona para um público mais velho, por exemplo, ele não se simpatiza muito bem, às vezes prefere um atendimento no WhatsApp, e é diretamente desse ponto sobre estratégia, sobre comunicação, acima de tudo, que a gente tem que tomar cuidado ali, ter um ponto de atenção. Boa. Em minha defesa, os nomes difíceis não foram inventados por mim. Sempre que alguma coisa for difícil de entender nas suas multas, a culpa é do meu sócio. É ele que cria os nomes, que é difícil. Sim. Então, AVA, AVB, né, AVA+, foram todas invenções de nomes da cabeça dele. Entendeu? Sempre que dá para entender, fui eu. Boa. Boa. E é real. Porque meu sócio, ele não é o cara da comunicação. Ele não é o cara que se preocupa se a pessoa está entendendo ou não. Ele é técnico. Ele precisa desenvolver algo que faça sentido para o técnico, né? E aí eu falei com ele, falei, cara, ninguém vai entender, você tem que dar um motivo pelo qual chama AVA. Aí ele falou, vai chamar AVA porque é alto valor agregado. Falei, boa. E o mais? Boa, isso. O mais é quando é mais valor Ultrapassa. Ultrapassa. Que Agora ficou intuitivo. Chamado mais seca. E o AVB é de baixo valor agregado. Falei, aí parou de fazer sentido o primeiro nome, porque o B tá por último, né? Aí ele falou, não, porque minha sigla é em inglês, mas está escrito em português. Falei, tá vendo como não faz sentido para ninguém? É Complexo. Isso. Então, quando os nomes não fazem sentido, e é por isso que é difícil para você, é porque não faz mesmo. Ele inventou desse jeito e é assim que é. Mas hoje já está muito bem determinado para nosso time, né, a nossa rede de franqueados, o que é um, o que é o outro, e todo mundo entende muito bem. Mas na hora de comunicar isso para fora, o que você falou faz todo sentido do mundo. Então, o nosso time de comunicação, de marketing, ele tem que se preocupar em traduzir isso. Exato. E a gente já está acostumado a traduzir porque a Só Multas, ela lida com direito de trânsito, que é direito. E direito vem aquele juridiquês na cabeça de todo mundo, que todo mundo acha que ninguém vai entender o que está escrito numa lei, e é sempre feito para ser difícil mesmo. Né? Te falo por experiência, porque sou advogado também, além de ser o proprietário da Só Multas, mas é feito para as pessoas não entenderem mesmo. Então, eu tinha um professor na faculdade, que ele era professor de introdução e estudou direito, que é onde o aluno vai, de fato, começar a entender o direito, como funciona por trás ali. E ele falava que o operador do direito, seja ele advogado, juiz, promotor, qualquer um desses aí, é nada mais, nada menos do que um tradutor de regras. Sim. A gente precisa traduzir as regras para as pessoas entenderem. Né? Então, a gente já fazia essa tradução, levando para uma comunicação mais acessível, para que todo mundo entendesse. Porque quando a gente começou, o direito de trânsito era um negócio muito difícil, porque ninguém queria recorrer da multa, porque ninguém sabia como. É difícil. Tem que ir lá no Detran, tem que pegar fila, tem que escrever os argumentos. Óbvio que hoje o ChatGPT ajuda as pessoas, mas era muito difícil. Então, a gente já está acostumado a traduzir. Então,
levar essa comunicação mais simples para todo mundo, eu acho que ajuda muito também lá na geração de oportunidade. Então, ao configurar uma campanha, muito provavelmente você se preocupa se aquilo vai ser entendível, né? Exato. Porque o cara é básico. Tráfego, para quem não entende, tráfego é simples. Você sobe um conteúdo, seja ele uma imagem, um vídeo ou um texto, as pessoas precisam ler aquilo e querer comprar de você. É simples. Exato. É básico. Só que se a pessoa não entendeu o que está escrito, provavelmente ele não vai nem clicar. Caso ele clique, ele nem sabe para que serve. Exato. E vai se gerar um lead desqualificado ali para você. E aí o cara vem sem consciência, que a gente considera desqualificado. Exatamente. É uma engenharia por trás, né? Então, o primeiro ponto é justamente gerar o lead, né? E atrair a atenção daquela pessoa qualificada, digamos assim, o nosso público-alvo, e converter ele no final, na ponta final ali, com o avançar ali do processo. Então a gente tem diversos prontos e a gente vai acabar se aprofundando consequentemente neles daqui a pouco, mas a gente precisa gerar o lead qualificado e a pessoa certa para que a gente consiga vender efetivamente. Senão vai ser só um curioso ali, às vezes a pessoa que não te responde direito no WhatsApp, então realmente é complexo, a comunicação precisa estar 100% alinhada ali. Exatamente. E o que você acha que acontece quando a galera... Porque tem muita gente fazendo tráfego pago, né? Agência de marketing de porta de boteco tem bastante. Demais. Vou te falar que tem muito tempo que eu estou mexendo com isso e eu vejo uns caras aí... Hoje o pessoal até fala, se você balançar uma árvore, cai 3 gestores de tráfego. Cai. Porque a ferramenta, né, que vocês utilizam para poder subir lá as campanhas não é uma ferramenta altamente difícil. Não. Se um cara souber ler e preencher os campos, ele vai subir uma campanha. Sim. Se ela vai funcionar ou não, é outra coisa. Então, qualquer um consegue fazer. Sim. O negócio é fazer bem feito. E aí, quando o cara faz sozinho, normalmente ele pula etapa. Dificilmente ele consegue fazer o negócio do jeito que deveria. O que acontece quando você pula as etapas lá na hora de subir uma campanha? Porque você tem que criar uma campanha, aí nessa campanha você cria um conjunto de anúncios, aí do conjunto de anúncios você cria os anúncios lá dentro, cada anúncio recebe seu criativo, o seu texto, o seu CTA, o CTA ele encaminha para determinado lugar, ou vai ser um formulário nativo, ou vai ser uma landing page, Exato. ou vai ser o site, ou vai ser o WhatsApp direto, ou vai ser um chat, que a gente tem lá hoje Sim. também, via chat. E aí, se o cara pular uma etapa dessa aqui, já era. Não funciona nada, não é isso? Exatamente. Eu falo com os meninos muito lá no escritório que um tiro bonito, às vezes pro lado errado, ele é ruim de qualquer jeito, mesmo sendo bonito, né? Então, por exemplo, por isso que esse estudo a fundo de tudo que você vai criar, da campanha antes, faz total sentido. Porque, poxa, o primeiro ponto para criar uma campanha que você precisa decidir é o que eu quero gerar. Poxa, eu quero gerar um lead, eu quero gerar uma venda direta, eu quero só gerar um engajamento, e você começa a construir o seu funil a partir disso, lembrando aquilo. Hoje, a função de quem está totalmente alinhado na mídia e performance é, primeiro, ser o interlocutor da sua marca, essa pessoa que está ali na frente, seja o gestor de tráfego, o designer que está desenvolvendo, ele precisa fazer o que você falou, traduzir as palavras difíceis e trazer para aquela pessoa, independente da etapa do funil que ela esteja, ou do nível de consciência que ela está, para conseguir trazer até a conversão. E por isso que exige, eu preciso entender o que eu preciso fazer, depois com quem eu quero falar e como eu quero transmitir essa mensagem. E para onde eu vou levar ele. E para onde vai levar ele, que é porque, o ponto final. Porque eu já vi muitos gestores de tráfego, eu tinha equipe de tráfego dentro da sua multas interna. Comecei na pandemia, 20. Então, 5 anos, quase 6 anos atrás. E meus primeiros gestores de tráfego eram excelentes, eles geravam tráfego mesmo. O negócio bombava, enchia. Só sessão. E aí eu falei, poxa, tem 15 dias que a gente está gastando aqui e só gera lead para o site. E o site não tem nenhuma campanha enviando para o site. Mas a gente está recebendo tráfego lá, né, de forma indireta, não estava mandando direto para lá. E aí os leads não estavam chegando. Eu falei, poxa, mas tem um negócio errado aí, tem que ver. Aí eu fui ver a landing page, né, que é a página criada, exclusiva, para que a pessoa vá para aquele anúncio e entenda o que você vende. Não estava funcionando. Não tinha formulário, não tinha nada. Não nada de CTA. Não, era um quadro, parecia um quadro, era só ir lá observar. Sim. Não tinha 15 dias. Na época a gente investia uns 15 mil reais por mês. 15 dias é 7.500 reais que eu queimei. Sim. Porque meu gestor de tráfego não colocou um lugar para onde o lead vai.
O cara, aí aqueles clientes que ficavam de fato convencidos, falavam, "Cara, eu realmente quero contratar esses caras." Eles se davam ao trabalho de sair, ir no Google, pesquisar, achar a gente lá no site, aí no site tinha formulário e convertia. Uma característica do digital é justamente esse fato de que precisa estar na cara da pessoa ali o objetivo principal que nós queremos. Então, a gente quer captar esse cliente, a gente tem que colocar na cara da pessoa, né? Acaba que, como tem muitas informações diferentes, a pessoa é bombardeada ali de informações ao longo da internet, quando ela está acessando. Poxa, às vezes a gente atrai a pessoa do Instagram. Ela passou por uma bomba de dopamina ali, tinha vários conteúdos, Muito mais legais que o nosso. muitos mais legais, interessantes. Você acabou de muitas entrar das aqui e vezes. falou comigo, cara, tá tendo essa trend da fruta falando, É. do celular falando. Pois Falou, é. você tem que fazer isso. Eu falei, só você colocar uma multa falando com o cara. Falei, irmão, você Que não seria uma ideia ruim, você, né? você vai recorrer de mim, não? Deixa de ser bobo pra pagar essa multa aqui. Exato. Vou fazer você perder sua CNH. É isso. Ele vai achar no mínimo diferente e interessante ali, vai atrair a atenção da pessoa. Só que a gente atrai a atenção da pessoa, só que se não tem claro ali o que a pessoa tem que fazer depois, O caminho dele, né? acabou. A jornada termina ali. Né? Então, assim, o tráfego pago é fácil de aprender, mas não é tão fácil assim. Que tem outros pontos ali nessa engenharia, de um modo geral, que amarram a operação como um todo. Né? Então, pensando no site, por exemplo, que você deu de exemplo, tem termos técnicos que a gente usa, é instalação de pixel, é verificação de métrica, é ver se está funcionando, teste AB. Então, é uma coisa muito complexa por trás ali que a maioria das pessoas não Boa. sabe. Então, você consegue explicar pra mim o que é o pixel? Pixel, vou usar uma analogia. Sabe por que eu tô fazendo essa pergunta? Aham. Porque eu comecei a trabalhar com o tráfego pago, obviamente, por conta da nossa empresa, que eu precisava aprender isso, porque eu tinha que contratar as pessoas. Eu não sabia porra nenhuma E disso. todo mundo falava que Todo mundo pixel. falava um monte de coisa pra mim, eu falei, eu não sei se esse cara tá me passando pra trás, se eu tô certo. Então, o que eu normalmente faço? Eu vou lá, aprendo pelo menos o básico do negócio, pra eu saber cobrar a pessoa. Pô, irmão, tá fazendo errado, porque não é assim. Boa. Para facilitar. 5 anos que eu fiquei mexendo com ele. Foi no 4º ano que eu fui aprender o que era pixel. Eu não sabia o que era. E ninguém dava conta de explicar pra mim, tá? Então, explica pro povo aí, o que é o tal do pixel? Vou tentar desenhar. Digamos que pixel é como se fosse um porteiro, né? Usando uma analogia ali. Então, o porteiro, ele vai saber exatamente quem que está acessando, entrando no prédio, onde for ali, e tá sabendo, de certa forma, o que ele vai fazer. Ele capta essa informação ali antes da pessoa entrar no site. Então, é como se fosse um código que a gente coloca no site, que é justamente esse porteiro, e esse código vai ler ali o que a pessoa vai fazer de fato naquele site. Né? Então, e depois vai te contar. E depois vai te entregar um relatório. E depois ele te conta. Exatamente, ele me conta aqui. Então é o porteiro fofoqueiro. Tem o fofoqueiro. Boa. Então é isso, gente. Pixel é nada mais, nada menos do que um porteiro fofoqueiro do site ou da LP que você acabou de criar. É isso, perfeito. Ele sabe quem vai entrar, sabe por que a pessoa está vindo. Depois que a pessoa entrou, ele sabe tudo que a pessoa fez lá dentro e ele ainda conta para todo mundo. É E isso. todo mundo... Ninguém me explicou isso, cara. E todo mundo me conta que tem a sensação que ela é perseguida na internet, o telefone está ouvindo muitas das vezes o que ela está falando, conversando, pesquisando. E é essa sensação. É o pixel que é o responsável, é esse porteiro fofoqueiro aí. Porque às vezes você está pesquisando no Google uma geladeira, por exemplo, acessa o site, só que aí ele fofocou para o Facebook, para o Instagram. E aí você é bombardeado com aqueles anúncios. Enfim, é uma engenharia complexa por trás. Boa, boa. E aí eu contei alguns erros que normalmente acontecem. Eu contei o que aconteceu comigo, mas eu tenho certeza que vocês já fizeram uma dessa por aí. Todo mundo já deu um mole desse aí. E a minha próxima pergunta é, acho que o que remove erros, né? Não todos, mas ajuda muito a remover erros, são os testes, né? Como é que vocês testam? Qual que é o formato de teste que vocês fazem? Existe um protocolo que vocês criaram para garantir que as coisas estão corretas? Porque, poxa, no trabalho de vocês tem que escrever um monte de texto lá nos anúncios. Pode sair um monte de palavra errada. Sim. Tem que subir os criativos, que é o vídeo do assunto, correto, em cima do texto correto, dentro do conjunto de anúncios correto, naquela campanha específica. Então, tudo isso pode sair errado, tudo isso você pode subir errado e tal. Vocês têm algum protocolo que vocês utilizam e falam assim, ó, depois que faz, testa assim, testa assado, para garantir que está tudo funcionando?
Sim, hoje, dentro da nossa operação, né, primeiro a gente usa uma metodologia que todo mundo deve conhecer, provavelmente vocês usam, não todo mundo, mas que é o método ICE, não sei se você já ouviu falar, Não. que é onde a gente separa como a gente vai aplicar esse teste, separando por, primeiro, implementação. Em quanto tempo eu consigo implementar esse teste? Então, dependendo de quanto tempo a gente consegue implementar, ele tem um nível de hierarquia ali. Depois é o quanto ele vai ser impactante na campanha. Então, por exemplo, poxa, se eu quero testar um público diferente aqui, o quão impactante isso pode resultar no meu CPA ou no meu CPC e dentro desse processo. E o segundo é o tempo, em quanto tempo eu quero que esse teste seja alocado. E a gente coloca tudo isso no backlog e dependendo da pontuação que esse teste tenha, ele é elencado como primeiro, segundo ou terceiro teste. Só que sempre a gente pensa em vez de teste como se fosse a nível de campanhas mesmo. Então, por exemplo, poxa, se eu estou vendo que uma métrica do meu cliente não está bom, vamos usar, por exemplo, o CTR. Estou vendo que o CTR está só caindo. O que a gente tem que testar primeiro é o nosso criativo. Então, poxa, às vezes o meu criativo não está comunicando com o público que está ali na minha campanha e segmentado nessa parcela. Então, a gente meio que, para testar hoje na GM, a gente elenca uma métrica específica que a gente está percebendo que está tendo maior movimentação e começa a elencar inúmeros testes em cima do backlog e do método ICE para conseguir segmentar e entender por que isso está acontecendo e como eu consigo resolver isso, ou seja, aumentando ou diminuindo essa métrica. Bom, minha função é fazer aqui o antiburro, tá? Então, Sim. Giovanni adora termo pra quem- difícil, né? pra quem- Ele adora termo difícil. Para quem não entendeu, ele falou que ele utiliza lá, por exemplo, o CTR Isso. como um índice para determinar se aquele criativo está indo bem ou não. CTR é a retenção, não é isso? É, o índice de qualidade do anúncio. É o quanto as pessoas estão se retendo naquele vídeo. Então, exato. quanto tempo as pessoas estão de fato assistindo aquele anúncio. Se você entra num vídeo e o vídeo é ruim, você sai. Se você sai rápido, quer dizer que seu CTR vai ser baixo. Sim. Se você fica mais tempo, seu CTR é alto. Então, sua retenção é maior. Então, o que ele falou é que ele utiliza esse índice para saber se ele precisa trocar esse anúncio, porque o vídeo provavelmente não está sendo efetivo, porque está difícil, porque a cor está ruim, porque a música é ruim. Aí pode ser um milhão de coisas. Ou o público mesmo que não está conversando com o Mas a métrica que você determina isso é o CTR, que é Exato. o quanto as pessoas ficaram retidas de fato naquele vídeo. E teste não é uma aposta, né? É algo que as pessoas não entendem muito. Às vezes, quando chega um gestor de tráfego para prestar um serviço para alguma empresa, o empresário não entende muito e acaba caindo nesse erro, digamos assim, que é praticamente uma aposta. É como se estivesse apostando dinheiro ali numa bet, por exemplo. E teste nada mais é do que coletar esses dados, extrair e entender acima de tudo. Porque a gente precisa criar padrões, digamos assim. Então, a gente conversou sobre comunicação. Isso é uma das principais coisas que são testadas hoje. Assim como o público, né? Muitas empresas, às vezes, não têm nem o público validado. Né? Assim como o público precisa ser validado, a comunicação também precisa, e acima de tudo a empresa precisa fazer a leitura correta desses dados para cada vez mais melhorar os resultados e deixar o investimento mais eficiente. Que é super normal, às vezes, a gente começar com um resultado relativamente ruim, às vezes a gente pode até vender, mas é um custo muito caro, né? E obviamente isso afeta a nossa margem, mas aí a gente precisa, obviamente, deixar esse investimento cada vez mais eficiente também. Afeta a margem, não. Afeta o seu negócio no geral. De um modo geral. Pouca gente faz essa conta, né? Sim. Eu fiz uma conta para um antigo time de tráfego que eu tinha, né? Até antes de vocês, e eu mostrei para eles. Falei, ó, o negócio é o seguinte, para vender uma franquia aqui com vocês, eu tô tendo um custo, para vender uma franquia, eu tô tendo um custo aqui de R$18 mil. Cada franquia que eu vendo com vocês, em tráfego pago e pagando o trabalho de vocês, é R$18 mil. Só que a minha franquia mais barata lá é a Start, que é a que mais vendia. Eu recebo R$29.990. Para quem não sabe, todo mundo tem que pagar imposto, até eu. Sim. E aí desses R$29.990, quase 20% é imposto, é 19%. Então, quase 20% é imposto. Então, desses R$29.990, fica para a gente só 24. Beleza? Beleza. Desses 24, me custou 18 para poder trazer o cliente. Boa? Sobrou 6. Ó, maravilha. Aí eu tenho que pagar o time de expansão, que vendendo ou não vendendo, eles estão lá, eles têm salário, tem que pagar.
eu tenho que pagar comissão para o time de expansão, porque uma venda foi feita, tem comissão. Eu tenho que pagar o time de implantação e eu tenho que pagar toda a parte de onboarding dessa nova franquia. Então, pouca gente entende isso. Para que uma franquia Start, por exemplo, ela funcione, ele precisa ter um e-mail da sua multas, ele tem que ter um usuário de sistema da sua multas, ele tem que ter um usuário de sistema no nosso sistema de suporte. Né? Ele tem que ter um Instagram que a gente vai criar para ele, ele tem que ter um Google Meu Negócio que a gente vai criar para ele, a gente tem que gerar para ele o usuário na nossa plataforma de treinamento, a gente tem que ministrar um treinamento que normalmente dura 40 horas, metade dele é ao vivo, com pessoas reais dando uma aula ao vivo, e a metade dele é gravado, tá lá, né? Então, cada dia são normalmente uma semana, então são 5 dias. Cada dia da semana é uma pessoa que vai dar esse treinamento, essa pessoa recebe um salário, todo mundo recebe salário, gente. Recebe um salário, e aí eu fiquei com R$4.000 para poder pagar tudo isso e ainda ter lucro. Quando você faz essa conta é assustador. Não tem lucro, irmão, Tem tô lucro, pagando. né? Você tá pagando Tô pra aumentar a pagando franquia. muito para trabalhar, entendeu? Então, é isso que as pessoas não entendem, que quando você aposta, e aí eu tô falando apostar no sentido de direcionar a sua energia para o tráfego pago, isso tem que ser feito de forma consciente. Sim. Porque não interessa o quanto você tem de investimento disponível, de budget, de grana para poder colocar naquilo. Sim. O que interessa é o quanto aquilo está sendo eficiente. Exato. E eficiente independe do valor da venda. Poderia ser R$18.000, não tem problema nenhum, desde que meu produto custasse 300 mil. Sim. Né? Então, como meu produto custa 30, não tem como eu pagar 18. Porque a conta não fecha, é realmente pagar para trabalhar, entendeu? Exato. Então, muita gente não entende como isso de fato funciona. O meu time de venda, por exemplo, não entendia. Eu tive que dar aula para eles sobre como funciona a mágica de aparecer pessoas dentro do CRM querendo comprar uma franquia. Eles não entendiam isso, não. E a famosa briga entre marketing comercial. Não, mas para eles é só apertar um botão que todo mundo quer. Exato. Mas assim, não, irmão, você tem que convencer as pessoas Exatamente. de que aquele negócio é bom, tem que fazer isso aqui, ó, criar E conteúdo. quando eles entendem, dependendo do valor do custo por lead que tá chegando no CRM deles, é ainda maior. Exatamente. Aí ele fala, pô, tem que aumentar minha comissão. Eu falei, eu queria que você ganhasse 50 vezes o que você ganha. Né? Então, mas não é assim que funciona. Depois que a gente corrige tudo isso, né, tudo isso fica alinhado, você começa a ter um investimento saudável, vamos dizer assim, porque ele é eficiente, e aí você tem um custo por aquisição de cliente mais baixo, Sim. e aí o negócio fica legal porque dá lucro, e toda empresa é feita para dar lucro, até a minha, parece que não, mas a minha é feita para dar lucro também, igual de todo mundo. Você começa a cair na escala, né? Sim. E aí é que vocês entram para poder direcionar essa escala. É dizer assim, ó, tá legal, acertamos o público, acertamos a copy, Oferta. que é o texto, a oferta, acertamos o criativo, acertamos a landing page ou o outro canal que ele está entrando, seja um formulário nativo, um WhatsApp direto. Sim. E agora vamos escalar. Isso Como é que escala? um desafio muito grande nosso, porque, até voltando um pouquinho na base do tráfego, acaba que é um leilão. Né? Então É um a gente leilão. tem diversas empresas ali que estão comprando a atenção de pessoas. Né? Acaba que a gente é um produto, de certa forma, nas redes sociais ali. Toda vez que você não paga por alguma coisa, o Nós produto somos é o você. produto. É É você. impressionante. Então, assim, acaba sendo um leilão. Então, quanto mais nós escalarmos, mais a gente quer impactar mais pessoas, cada vez mais, que ao mesmo tempo outras empresas também estão concorrendo para impactar as mesmas pessoas. E isso acaba elevando muito o nosso custo. Então, a gente precisa deixar ao máximo a eficiência ali por trás da nossa estrutura. Então, voltando naquela questão do público, acertamos, igual você falou, criativo, mas acima de tudo também, validar uma estratégia. E um erro muito grande que muitas pessoas cometem na escala é a desqualificação do público também, do lead, digamos assim. Às vezes quer pagar barato e muitas das vezes não é o caminho. Né? Na internet a gente tem esse ponto ali, esse desafio para manter ali a qualificação do lead. Né? Quer complementar? Eu acredito que, por exemplo, tem muito empresário, até que lá dentro com a gente tem que, quando a gente acerta uma estratégia, eles pensam, poxa, é só colocar mais dinheiro
que consequentemente vai voltar mais dinheiro. Essa era a minha pergunta. É assim? Não é assim que funciona. Existe toda realmente uma estratégia, igual você pontuou. Hoje, o que eu pego muito lá dentro da IGM é que a gente precisa entender por trás os números, que é o que você falou. Então, poxa, como que está sendo o CAC para o meu cliente? Antes do CAC, quanto que ele está pagando por cada oportunidade? Antes da oportunidade, quanto ele está pagando por cada venda em si? E aí a gente começar a entender por trás dos números, fazer CAC sobre a LTV, tentar entender, poxa, meu cliente, como o projeto que ele tem com a gente, pagando meu FII, pagando investimento em mídia, está fazendo sentido? Ele está tendo ROI, ele está tendo lucro? A partir desse momento, aí sim a gente começa a fazer escala. Por quê? A gente percebe hoje que o dinheiro dentro do tráfego pago, ele acelera o tempo. Como assim? Igual a gente falou recentemente dos testes. Quanto mais dinheiro você tem, mais testes você consegue fazer em tempo real. Então, ou seja, eu tenho às vezes 4 testes rodando ao mesmo tempo, 5 testes rodando ao mesmo tempo, eu valido qualquer coisa mais rápido. Então, automaticamente eu consigo escalar mais rápido. Mas, poxa, e a galera que não tem tanto dinheiro, consegue colocar ali 20, 30 reais por dia? Vai conseguir fazer a mesma coisa, só que num tempo muito maior, porque ele não consegue fazer vários testes ali. Então, quando a gente chega nesse momento de escala, é esse momento que a gente faz, de olhar por trás dos números, entender todos os dados que a gente construiu até lá, então, ou seja, quais dados eu consegui captar, qual que foi a média que eu consegui chegar de CPA, de CAC, tudo certinho, entender as estratégias mais validadas e aí começar a escalar, só que com eficiência e não escalando apenas investimento. E fazer o possível para não depender de um canal só. Né? Exatamente. O que está tocando terror em todo mundo recentemente é esse imposto do Meta cobrar ali dos anunciantes agora, né? Que antes a plataforma absorvia 12% de imposto ali perante o valor anunciado e agora ele está repassando para os anunciantes. Exato. Isso está causando terror em todo mundo ali, afeta diretamente a margem e o cálculo que vários empresários estão fazendo é quanto que eu estou deixando de investir, mas na realidade é quanto que eu estou deixando de faturar, porque o investimento ali, com que nós investimos na plataforma, a gente está faturando X. Exato. Né? Então isso é algo que muitas pessoas não estão olhando hoje em dia. A gente teve até, caiu para trás essa semana passada, que o cliente pediu para fazer, para ele, né, o pagamento das plataformas, e ele investe lá em média 120 mil mês. Cara, a gente colocou 120 mil mês, já foi descontado ali quase 30. E é isso que o Marcel falou, a coisa que a gente tem que olhar hoje não é o quanto eu estou deixando de ter ali dentro, mas é o tanto que você está deixando de investir. Então, por exemplo, poxa, se eu coloquei 120 mil e tive 30 mil de desconto, quantos leads, quantas vendas eu consigo gerar a partir desses 30 mil que o Meta cobrou apenas de imposto ali, sabe? Exatamente. E a gente começa a olhar muito para isso e isso também atrela diretamente na escala. O que o Marcel falou de multicanal é o que a gente mais aplica na escala. Por exemplo, poxa, se eu conseguir escalar muito bem o Meta, no exemplo de vocês, a gente está conseguindo escalar muito bem o Google, para onde eu consigo ir agora mantendo a escalabilidade do Google, mas deixando o meu canal cada vez mais omnichannel. Então, ou seja, aparecer em todos os canais, onde as pessoas verem as suas multas, a gente está em todo lugar, sabe? A gente busca muito isso. E eu acho que, assim, eu como consumo muito sobre isso, né, porque eu estou diretamente ligado a tudo que vocês fazem lá, eu vi, né, na verdade, eu estou acompanhando desde, sei lá, outubro, setembro, os caras já estavam falando sobre essa questão do repasse do valor do imposto, que a plataforma dizia que absorvia, mas, na verdade, o que aconteceu foi que aumentou o valor do imposto, né, em virtude da nossa nova lei tributária lá, e aí eles começaram a repassar diretamente. E aí, para dar mais, digamos, clareza, falar assim, ó, esse valor aqui é só o valor do imposto. Então, não sei se vocês já foram, mas quando você vai para fora do Brasil, toda vez que você recebe um ticket, um recibinho do que você está comprando, sempre tem o valor do imposto lá, separado. Eu paguei 100 reais, mas 19% é de imposto, então você pagou $19, né? $19 é o que você pagou de imposto. E é a mesma estratégia que eles estão apresentando aqui. Eles estão dizendo, ó, essa parte é de imposto, não sou eu. O Mark Zuckerberg é legal pra caramba. Eu não cobro nada de imposto. Sou vítima. Eu sou vítima disso, então eu estou mostrando para vocês. Então, o que eles estão fazendo é isso, porque o que eles iam fazer se eles não fizessem isso era aumentar o valor do leilão. Ia ser simples. Exatamente. O negócio ia aumentar de todo jeito. Agora, a única coisa que tem é a clareza do motivo pelo qual as coisas estão mais caras. E é justamente pela carga tributária que está sendo imposta a eles lá. Né? Então, como eu tenho consumido muito sobre isso, tentando entender exatamente o que está acontecendo, e principalmente como contornar isso, como melhorar a nossa vida, mesmo que isso aconteça, porque meu negócio não vai acabar. Sim. Né? Foda-se que estou cobrando imposto, estou nem aí. Eu vou continuar trabalhando e eu vou dar um jeito de vender do mesmo jeito. Né? E a minha vida foi sempre assim e vai continuar sendo. E aí todo mundo, todos, sem exceção, conversei com bastante gente sobre
disse a mesma coisa. Você precisa gerar um canal proprietário. As pessoas precisam estar ligadas diretamente a você, empresário, ou à sua empresa, de uma forma mais direta, para que você não dependa de pescar num oceano gigantesco para poder pescar dentro do seu próprio aquário. Então, em alguma medida, você tem que gerar um relacionamento maior com as pessoas, e aí 95% das vezes eu ouvi assim, você tem que ser a cara da sua marca, você tem que aparecer mais vezes, seja no seu Instagram, seja no da sua marca, seja em coisas como o Blitz Podcast, para que as pessoas se reconheçam, para que as pessoas se conectem e a partir daí você consiga gerar as conversões que você precisa. Normalmente num custo mais baixo. Sim. Mas provavelmente o meu custo mais baixo vai ser o meu custo de 24. Não vai ser mais barato do que era 24. Vai ser exatamente aquele custo que a gente tinha em 24. Tá bom, porque ia ser 30% mais caro, né? Então já tá bom. Já tô segurando ali. No marketing temos um conceito de funil, né? Sim. Então, igual nas pessoas vendas. Também, e muita gente confunde o funil de marketing com o funil de venda. Né? Exatamente. Então, poxa, a gente tem a pessoa no topo do funil, no meio do funil, no fundo do funil. O que isso quer dizer? Nós temos pessoas que não te conhecem, que estão, de certa forma, engajando com você, já viu uma vez ou outra, e o nosso trabalho ali nessa estratégia é justamente alimentar cada vez mais a consciência da pessoa e fazer com que o Clayton continue aparecendo ali, né? Cada vez mais para as pessoas ficarem engajadas com aquilo, porque dessa forma a gente consegue até reduzir ali o custo muitas das vezes, por conta desse aumento do leilão, enfim. Basicamente é um conceito importante que muitas empresas não aplicam e eu acho importantíssimo ser levado em consideração também. Até a ideia que você falou, que muita gente às vezes confunde, né? Funil de marketing com funil de comercial. Totalmente apartado as coisas. Exato. E hoje se confunde muito porque muita gente vende direto da internet. Sim. Quando você vende direto da internet, e você falou do ROAS, eu lembrei aqui perfeitamente como a galera do marketing principalmente pensa. Eles normalmente calculam o ROAS com relação apenas ao custo de marketing mais o FII da agência. E não é. O ROAS na vida real, ele tem que ser calculado com o custo da minha margem de contribuição. Então, o que me custa para prestar o serviço que eu estou vendendo? Sim. O que me custa para poder gerar uma franquia, né, nova? Então, eu expliquei aqui como é o de franquia, mas o de vender serviço para cliente final também tem vários custos ali agregados. Sim. A diferença entre ROAS e ROI, né? Mas quando você tem ali um funil de marketing e um produto ou um serviço ele vai ser vendido diretamente pela internet, e eu estou dizendo, é um autosservice, a pessoa vai comprar, clicar e acabou, né? É uma coisa. Outra coisa é quando você, depois que gera a conversão, joga o cara no topo do funil do time de vendas, Sim. que provavelmente tem um processo ali para poder gerar a venda. Então, nesse funil, nessa explicação onde a gente tem time de venda, você entrega um volume de lead muito maior do que o de venda direto pelo marketing. Né? Então, você precisa ter esse nível de preocupação para poder entregar da forma correta. Sim. Né? Então, existe uma diferença muito grande entre o funil de venda e o funil de marketing. Sim. Só que eles se unem, né? Chega um momento em algum momento ele tem que se unir. A gente tem trabalhado muito isso e eu prego muito isso, que existe uma pirâmide que é a pirâmide de nível de consciência. Provavelmente você deve ter ouvido falar dela, que é o quê? A gente pega um lead que ele é totalmente inconsciente, então, ou seja, ele não sabe de nada, não sabe às vezes nem a dor que ele tem e vai trazendo ele desde consciente da solução, consciente do problema, consciente da dor, até que ele seja consciente da solução e da compra em si, que a venda é efetivada. Eu comecei a entender que a ideia do marketing é levar o cara totalmente consciente até consciente da solução que vocês entregam. Da solução para frente é o comercial que tem que fazer, que é a função do comercial. Já que o cara está confiante que ele tem a dor, ele sabe quem vai prestar a solução, que são vocês, automaticamente é mais fácil converter ele. Então, a partir do momento da solução até consciente para a compra, esse é o trabalho do comercial. Do inconsciente até consciente é o marketing que faz esse trabalho. Então, a gente começou a unir muito essa ideia com uma comunicação do modo de que o marketing, ele precisa entregar leads tão qualificado para o seu time, que você pode chegar um momento e falar assim, pode mandar meu time todo comercial embora, que o marketing está entregando um lead muito bom, só que ao mesmo tempo, em contrapartida, o seu comercial tem que estar convertendo tanto, que você pode falar assim, não, o comercial está fazendo
gol com bola quadrada. Pode ter qualquer coisa aqui que eles vão vender, que você pode demitir o marketing. Então a gente quer chegar na GM nesse nível de, cara, eu tô conseguindo entregar leads tão qualificados para suas multas que eles conseguem vender o que eles precisam, o comercial consegue converter cada vez mais e trazer essa união, que foi como o Cassel disse, que é literalmente acabar com essa guerra que existe e sempre vai existir entre marketing e comercial. É aquilo, poxa, comercial não passa follow de CRM, não faz follow-up, não faz isso e aquilo. E o comercial, o marketing só entrega lead ruim, só entrega lead fora do CP e fica naquela guerra infinita que sempre existiu. É difícil do marketing ou do comercial entender isso, porque, pensa só, a gente captou o lead frio, entre aspas, ali, se não aplicar essa estratégia de funil, do Instagram, muitas das vezes, do Google. É importante a gente ressaltar que são padrões de comportamento diferentes em ambas as plataformas. No Google, a gente tem uma pessoa que muitas das vezes está pesquisando ativamente por aquilo, né? é uma intenção maior ali e é muito diferente ali do Instagram e do Facebook. Mas às vezes a pessoa está no Instagram, no Facebook, no horário ali do almoço, está vendo rapidinho foto da amiga, da família, do cachorro e opa, apareceu só multas para a pessoa. Então, às vezes a pessoa naquele momento está interessada, e é aquilo que os vendedores falam, né? A venda é emocional também. Se demorar muito, o tempo de atendimento, tem N fatores que impactam ali na qualificação do lead e no desenvolvimento da conversa do lead também. E às vezes a gente precisa, muitas das vezes, de uma estrutura de cadência, um fluxo de cadência ali do comercial para estar trabalhando esse lead. E entra junto nessa estrutura de funil, entre funil de marketing e comercial que você está falando também. Sim. Essa guerra que vocês disseram aí, na minha opinião, a guerra é igual os Estados Unidos contra a Venezuela. Porque o negócio é o seguinte, o cara do marketing, vocês, ele normalmente entende de marketing, porque é o trabalho dele entender daquilo, sim, e ele normalmente entende de venda. Porque ele tem que saber até como entra, em que ponto vai chegar e tal, para que alguém faça o trabalho da venda ali. O vendedor não entende porra nenhuma de marketing. Sim. E aí ele é a Venezuela, irmão. Ele só quer brigar. Ele não sabe como. Meu vendedor só fala assim, o lead não presta. Aí você fala, por quê? Me diz, você fala com ele assim, me diz por que ele é ruim. Ele não dá conta de dizer. Sim. Só fala que é ruim. Por que você perdeu ele? Por que ele não comprou? Não sei. Você não perguntou pro cara por que ele não comprou? Não. Então você vai brigar com os caras do marketing como, irmão? Não tem como. Você tá indo com estilingue e os caras com a bomba atômica na mão lá. E tem uma diferença entre desqualificação e padrão de comportamento humano, porque às vezes a falta do retorno não é uma desqualificação também, né? E é uma coisa que o vendedor pontua muito. Poxa, não me respondeu. Beleza. Você tentou contato mais de uma vez? Você tentou ligar pro cara? Você mandou um e-mail? Você chamou de novo no WhatsApp? Se depois de tudo não te responder, beleza. Aí realmente é isso. Meios da vida, digamos assim. Mas tem essa diferença aí também entre realmente a pessoa estar fora do perfil para oferecer o produto para ele e o padrão de comportamento humano também. É isso. Então, eu acho muito importante que o time de venda entenda um pouco sobre como funciona o marketing. Sim. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Se você é vendedor e na hora que você viu o nome desse episódio e pulou ele, você se fudeu. Você que tá vendo, manda pro cara que ele se fudeu. Porque ele precisa entender isso aqui. Sim. Porque na hora que ele entende isso aqui, ele sabe reclamar. E não é tudo que vocês fazem que tá 100% bom, não. Sim. Tem que realmente saber. Só que se ele diz pra você o que tá ruim, você consegue resolver. Exatamente. Agora, se ele fala assim, tá ruim, por quê? Não sei. Aí você fala, irmão, eu não sei o que fazer por você. Não tem um botão mágico que eu aperto aqui, melhorar. Nem no chat GPT é assim. Você pede um negócio bosta pra ele te responde um negócio bosta. Você fala, não é isso não, melhora. Exatamente. Ele não melhora, você não falou o que você quer. Tem que falar o que você quer, cara. Tem que falar o que precisa. Então, entender todas essas etapas, todas essas nuances. Como é que funciona um lead que vem do Google, um que vem do Instagram, um que vem do TikTok. Como é que esse cara chegou até aqui. Qual foi os caminhos que ele percorreu. Né? Então, assim... Tem um monte de coisa que o vendedor deveria saber, porque a partir desse monte de coisa, ele vai sinceramente conseguir ajudar no marketing. Exatamente. E não é ir lá fazer o trabalho do marketing, é dizer para o marketing o que está ruim e por que está ruim. É porque ele está na ponta, né? Ele que está atendendo cada vez mais. Eu acho que uma coisa que tem que mudar muito também é o vendedor entender que a gente não é inimigo, a gente é parceiro. Por quê? Ele vendendo mais, consequentemente ele vai ganhar mais e a gente vai ganhar mais também. Sabe? Terceirizar a culpa é mais fácil do que resolver o problema. Exatamente. Então, essa união ali seria totalmente
perfeita, vamos falar assim. É isso aí. Essa altura do campeonato, as pessoas já devem ter percebido que não é tão simples assim, né? Então, muitas das vezes, as pessoas acham que, poxa, é fácil eu ir lá e aprender a fazer, mas é a mesma coisa de aprender a nadar em mar aberto. Exato. É um conjunto de fatores ali que influenciam o resultado, que precisa aprender, precisa ter experiência, acima de tudo, de mercado, e não é tão fácil assim, né? Hoje a gente já elaborou uma estrutura ali que é propensa a isso, né? Nós temos mais de um ano com vocês, né? Nós somos multas. Vai chegar lá, Vamos tá fazer um chegando, ano, tá chegando. tá chegando. Um ano. E desde que vocês entraram, eu acho que o assunto que vocês mais falaram com a gente foi sobre um tal de bolsa de leads. Exatamente. Exato. Você já tinha ouvido falar de algo parecido Nunca. com essa ferramenta nossa? Eu já tinha do Lead Broker, né, que eu até te contei, É, isso. que é um Lead pouco Broker. parecida. Obrigado. De nada, viu, gente? De nada. Nada. Não, a gente chegou. O Lead Broker é uma ferramenta parecida com Bolsa de Leads, que é da V4, que é uma assessoria de marketing muito grande, nível Brasil, né? E a gente já trocou ideias, né? Trocou figurinhas entre Lead Broker e Bolsa de Leads para que eles entendessem como a gente fazia, a gente entendesse como eles faziam na época e tal. Foi uma troca muito legal lá com o Gui. Então, a gente achou muito legal e depois que eles conversaram com a gente, mudou algumas coisas no Lead Broker e pelo que eu entendi agora eles estão até vendendo a ferramenta, Dentro da né? Stage, nem da V4 mais. Dentro da Stage, Isso. Então lá na Stage eles geram oportunidade de empresas que querem fazer marketing e aí a Stage distribui para qualquer agência de marketing do Brasil. Exato. Né? Então tá fora da V4 já o Lead Broker. Já. Então você, como GM, se você quiser um cliente novo, você entra lá no Lead Broker, compra lá uma oportunidade e faz essa venda. Né? Então, aqui na Sua Multas não tem esse problema porque a ferramenta é exclusiva de franqueado da Sua Multas. Então, todas as oportunidades que vocês geram, ela só é distribuída para a nossa rede. Então, a gente não alimenta a concorrência, diferente do que a V4 está fazendo. Deve ser por isso que foi pela Stage, ou eu estou errado? Porque se fosse pela franqueadora, V4, ia ser ruim, né? Ia. Talvez o contrato de franquia deles não permite, né? Pois é. Pois é, então eu não faço isso, tá? Então, para quem não entendeu ainda como funciona o Bolsa de Leads, basicamente a gente tem uma série de campanhas de marketing, seja de tráfego pago ou não, né? Pode ser orgânico. Então, você que está aqui no Blitz pode querer comprar um recurso de multa depois de entender como funciona. Você vai clicar no link que está aqui embaixo e vai diretamente falar com o nosso time lá. Por você, eu não paguei, a não ser o nosso tempo aqui, né? Mas, muito provavelmente, sei lá, 90% de tudo a gente vai pagar sempre, é assim que funciona, né? Pelo tráfego. Depois que você converte uma campanha, o cliente final, ele é introduzido dentro de uma plataforma, que é o Bolsa de Leads. Dentro dessa plataforma, qualquer franqueado da Sua Multas pode ter acesso a essa oportunidade. Para que ele tenha acesso a essa oportunidade, ele participa de um leilão entre os franqueados da Sua Multas e aí ele vai dando lance naquela oportunidade nos primeiros 5 minutos, porque a gente se preocupa com o tempo de atendimento, né? Quem der o maior lance durante os 5 minutos, fica com essa oportunidade, entra no CRM e começa a venda. Basicamente é isso que o Bolsa de Leads faz. E a gente, como eu disse, 90% dos casos alimenta com tráfego pago, né? Dentro da estratégia, da estrutura que vocês viram, como é que vocês enxergam assim, o Bolsa de Leads hoje? Na visão de vocês, como vocês acham que é o resultado disso para a nossa rede? Não sei se vocês têm acesso totalmente aos dados dos resultados, mas como é que vocês veem essa ferramenta para o empresário no geral? O Bolsa hoje é algo assim, fora da curva, sabe? Porque a gente trabalha tem esse trabalho de tentar qualificar o lead ao máximo ali, entregar ele para o franqueado. Quase pronto para compra, né? Exato. Além de que a gente tem o pré-qualificador hoje também, que atua diretamente nesse ponto, né? Então, a gente nem tocou nesse ponto de inteligência artificial que está cada vez mais ativo no tráfego pago, ativo em várias áreas ali do âmbito empresarial, e isso afeta diretamente ali na qualificação do lead ali, que é oferecido no Bolsa, né? Então, o lead, depois que ele passa, nossa, agora vai ficar comprido, hein? Ó, ele sobe o anúncio. Sobe o anúncio. Dentro de toda a estrutura que a gente falou, vou atalhar aqui para ficar rápido. Você converteu, seja lá no WhatsApp direto, seja numa LP, seja em qualquer coisa, você converteu, entrou. Aí agora você vai passar por uma pré-qualificação.
Né? Exatamente. Então, dentro do WhatsApp ou do nosso chat, tem uma IA que vai perguntar se você é você mesmo. Essa é uma pergunta importante. Importante. Muita gente entrava que não era a pessoa. Ah, não pedi não. Número errado, muitas Número vezes. errado. É. Então ele verifica se o número está certo, se o e-mail do cara está certinho, verifica se o problema que o cara escolheu lá na hora de fazer a conversão dele por exemplo, ele falou, então tomei uma multa de estacionamento. Se é de fato uma multa de estacionamento ou não, vai perguntar se esse cara já é cliente das suas multas, ou Exato. no nosso caso ele nem pergunta às vezes, porque a gente consegue verificar no nosso banco de dados através do e-mail, do telefone dele, né? Verifica se o cara é um cliente que, na verdade, não está querendo comprar, é um cliente de pós-venda, o cara está querendo saber o andamento do processo dele, né? Então, ele faz toda uma pré-qualificação para aí sim ele ser direcionado para o Bolsa. Exato. Então, o que vai para o Bolsa é só o supra-sumo da Só o oportunidade. supra-sumo, exato. Perfeito. Isso Só o- reforça ainda mais aquilo que a gente estava falando. Quanto a gente está empenhado, tanto o time Só Multas quanto o time GM, de entregar lead cada vez mais qualificado para os franqueados lá dentro do bolso. E a gente sempre teve essa conversa, eu e o Murcacel, na Black a gente quase comprou uma franquia. Não compramos porque a gente está esperando um pouquinho, mas vamos comprar. De tão bom Da que Só a gente vê Multas? que é o Da bolso. Só Multas. Da Só Não Multas. seja por isso. Se vocês quiserem negociar, a gente vai negociar aqui ao vivo. Boa. E eu esse ano tenho uma meta para bater e eu vou bater ela e acabou. isso. Não tem conversa. E não. vamos buscar a meta. Hoje, antes de vir para cá, eu tava ouvindo o Flow podcast, gosto muito de escutar o Flow lá, da galera lá, e eles estavam usando uma expressão muito legal lá hoje, que é ter cheiro das coisas, né? Então, eu acho que o lead que vai para o Bolsa, depois de passar pelo pré-qualificador, é o que tem cheiro de venda. Sim, É o que tem sabor de venda. O cara, ele já está ali, ó, ele já está querendo. só tirar. Ele vai, no máximo, fazer uma perguntinha, se você de fato resolve. Sim. Ele vai ter aquelas objeções com relação a preço, ele vai te comparar com o concorrente, né? E aí você vai apresentar toda aquela estrutura, como funciona, não sei o que e tal, quebrar aquelas objeções e trazer o lead para dentro. Então, eu, Cleiton, acredito muito que o Bolsa é uma ferramenta que ajuda demais. Com certeza. E aí Muda o vocês jogo têm e interação com os facilita, nossos né? franqueados, vocês conseguem pegar um feedback, né? Exatamente, Conseguimos. exatamente. Não só isso, os próprios números, né, que a gente vê crescendo aí mensalmente, a gente vê que está sendo totalmente efetivo. Exato. Porque Isso você resolve facilita a muito. principal dor. do Isso franqueado. facilita muito a barreira de entrada no final das contas também, né? Porque uma das principais dores ali Exato. para entrar no mercado muitas das vezes beleza, eu tenho um produto bom, mas como é que eu vou vender? Às vezes a pessoa não tem nem experiência ali exatamente, como é que eu vou captar acima de tudo, na verdade, essa oportunidade? Enfim, o Bolsa resolve plenamente essa dor. Boa. E tem um outro problema que ele resolve. Nós estamos falando aqui há 52 minutos. Sim. Boa parte do que a gente falou é só pincelando sobre o que vocês fazem. Exatamente. Né? Boa parte do que a gente falou, a gente demorou 52 para pincelar sobre o que vocês fazem. Vocês não explicaram exatamente, né? Mas assim, pincelamos sobre quase tudo que vocês fazem. Para fazer tudo isso que vocês fazem para a gente, para alguém, vocês cobrariam R$500 ou mais? Não, bem mais. Bem mais. Bem mais. Bem mais. Muito mais. E no Bolsa de Leads, o franqueado, para ter acesso à ferramenta, hoje ele paga R$500. Sim. Além dos R$500, ele bota lá o investimento, igual a gente faz com as plataformas. Então eu te contrato GM, pago bem, viu, gente? Pagou caro. Os caras estão bem, Pago caro para os caras da GM, para eles fazerem tudo que eles têm que fazer, e aí disponibilizar o lead. Se fosse o meu franqueado diretamente, ele no mínimo ia pagar para você, se fosse uma campanhazinha lero, 5, 6 vezes esse valor. Exato, Minimamente. Minimamente. E aí esse cara ia ter que investir 3 a 4 mil reais para valer a pena te contratar. Exato. Porque se ele te contrata pagando 5, 6 vezes esse valor e põe 1.000, você vai falar com ele e falar, irmão, é melhor você não fazer. Sim. Sim. Porque eu custo um valor que você, infelizmente, pelo tanto que você vai investir na plataforma, não vale a pena. Você não consegue. E no Bolsa, o cara pode, ele vai pagar R$500 para ser cliente Bolsa, para ter acesso à ferramenta, e ele pode pôr R$1.000 lá. Sim. Põe R$1.000, dá para ele comprar lá, sei lá, vai depender da estratégia dele, mas ele vai pagar, sei lá, R$35, R$40 no lead lá, em média, né? E aí, desses R$35, R$40, ele pega esses 1.000, compra X leads, deve dar o quê? Quantos leads? 20? 20. Você é melhor de conta que eu. O cara compra 20 leads, o ticket médio de um lead que de fato comprou da gente
Então, se ele comprou o lead no bolso, o lead depois comprou um serviço dele, o ticket médio é um pouco mais de R$1.000. Exato. Né? Então, ele precisa vender para um cliente para poder recuperar todo o investimento. Sim. Ele precisa vender para 2 clientes para começar a ter lucro. Só que se ele for mais ou menos, ele vai ter uns 20% de assertividade ali. Ele vai comprar 40 leads e vai vender para pelo menos 8. Então, ele vai investir 1.000, 1.500 com o valor da ferramenta e faturar R$8.000. Exato. Esse ROAS é bom? Um ROAS muito bom. Sensacional. Não, hoje, se você for perceber agências de marketing tradicionais, um ROAS que eles prometem, um ROAS 4, você está entregando um ROAS maior que isso dentro da plataforma. Dá 6, né? Quase 6. Mas por que a gente faz isso? Não é porque eu sou legal e eu fico fazendo... Porque eu não ganho dinheiro com bolsa, né? Não sei se vocês perceberam, não tem como eu ganhar dinheiro com bolsa. Porque tudo que entra... Aliás, hoje, de tudo que eu invisto com relação a marketing e o que entra do bolsa, no ano passado foi uns 40%. 60% eu banquei, eu paguei do meu bolso. Mas é porque eu sou legal? Não, porque esse cara vai vender e depois eu vou ganhar em outra ponta. Exato. Né? Sim. Mas aí eu subsidio o investimento do franqueado. Ele não precisa meter a mão no bolso dele no início e fazer altos investimentos para poder ter acesso a campanhas muito qualificadas. Eu acho que é esse o maior ganho que um franqueado pode ter. Sim. Primeiro, ele não precisa entender porra nenhuma disso que a gente falou. Exato. A não ser que ele queira ser um bom vendedor. Aí ele vai ser um melhor vendedor se ele entender. Com certeza. Mas o cara ele tem acesso a uma qualidade absurda de campanha, de engenharia, de tráfego por trás, pagando muito pouco. Exato. Não é isso? E principalmente ele tem 2 pré-qualificadores. Então, ou seja, se ele estivesse rodando campanha para ele mesmo, ele precisaria fazer a pré-qualificação no Google, ter todo esse processo. Hoje não. Ele entra no bolsa, ele já tem a pré-qualificação que as campanhas fazem e a pré-qualificação do pré-qualificador. Fora que se a pessoa está começando ali, tem todo o tempo de maturação de estratégia, estrutura, que é complexo. E não adianta a pessoa, às vezes, investir R$1.000 e parar. Aí depois de 3 meses, investir mais 1.000 e parar de novo. Não, tem que ser constante. Querendo ou não, ali tem que ter estrutura para crescer, de fato, ali no digital, né? Na Black Friday eu vendi 20 unidades com a nossa campanha de Black Friday. Sim. Essas unidades, em tese, começam agora em janeiro a operar. Aliás, a maioria delas começa em janeiro, né? Operar. Suponhamos que ao invés da gente fazer toda a estratégia de bolsa, eu pegasse todos esses caras e direcionasse para vocês. Fala, gente, vende o serviço de vocês para esses caras aqui. Eu podia até obrigar eles a comprarem de vocês, via contrato. Mas vamos supor que vocês vendessem. Vendeu, aí esses caras primeiros vão ter que negociar com vocês. Sim. Depois definir uma verba. Depois que definir a verba, vocês iam criar conta de anúncio. Vocês iam rede social do zero. Sim. Exato. Conta do Google do zero, tudo do zero. Toda a rede criativa, tudo. Para daí começar a testar. Não é isso? Exatamente. Em pelo menos uns 6 meses estaria, talvez, muito talvez, com uma chance muito grande de não estar nem perto, ele estaria com campanhas parecidas com as nossas. Sim. No Bolsa de Leads, dia 1, R$1.000, play, arremata um cliente, já tem lead qualificado. Já é uma estratégia com validada. toda essa estratégia por trás. Exatamente. Fora que tem uma questão de autoridade e posicionamento ali no digital que hoje conta muito também, né? Entra de novo naquele ponto de funil, isso é a longo prazo. Então, beleza, o franqueado está carregando a marca só multas ali, mas a forma de trabalhar, toda a estratégia que nós validamos, comunicação, método, isso conta muito também, é importantíssimo. Além de ter competição entre eles mesmos, né? Que isso não é legal nos anúncios. Então, poxa, imagina só 80 pessoas com o mesmo produto na mesma região falando disso. Você começa a ter uma autocompetição ali que não faz sentido nenhum. E não é só com eles competem com concorrência. Com os concorrentes. Sim. Então, imagina num mar aberto, onde você vai competir com 100 franqueados da sua multas, mais a Help Multas, por exemplo, que tem talvez algo próximo dos, sei lá, 70, 80. Né? Você tem a BR Multas, que tem mais uns 40 franqueados, e tem mais pelo menos umas 500 empresas que cada um tem uma lojinha disso e todo mundo está competindo nesse mar aberto. Aí, lá no leilão do Google, está todo mundo querendo o mesmo cara, a mesma pessoa. Na sua multas, ainda vai existir a competição. Ele ainda vai competir com outras pessoas, mas ele vai competir só com os franqueados da sua multas. Né? Isso vai fazer com que o lead chegue para ele mais barato. Porque eu garanto, um lead qualificado
que vai comprar um serviço de 2.300, que é o de lei seca, por exemplo, Sim. ele não chega por menos de R$100. Não tem como. Não tem como. Não existe ele chegar por menos de R$100. No Bolsa de Leads ele chega por 40. Por quê? Porque é subsidiado por nós, porque tem uma estratégia toda por trás. Então, o franqueado, ele ganha muito ao utilizar o Bolsa de Leads. E isso tem que ficar muito claro para quem é franqueado e para quem quer ser um franqueado da marca. Porque se você quer ser um franqueado da marca Só Multas e você está estudando sobre o mercado, sobre o negócio, esse episódio aqui é super importante, até para você tomar sua decisão. Para saber, porra, não vou entrar nisso não, difícil pra cacete. Beleza, não tem problema nenhum. Não é para todo mundo mesmo não, tem gente que não vai comprar. Sim. Mas se você decidiu que você vai comprar, tem que entender isso aqui. Tem que entender que o lugar onde você vai buscar lead pagando é dentro do Bolsa. Porque tem um monte de coisa que um monte de gente vai querer fazer para você e talvez aqui a gente já está fazendo por um preço muito mais barato. Né? Então, isso é realmente muito importante. Então, a pergunta que fica é, o que o franqueado ganha ao utilizar o Bolsa? Muito mais dinheiro. Exatamente. Porque ele gasta menos. Inteligência de negócio, eu acho que é isso o resumo. O franqueado ganha inteligência de negócio. Inteligência de negócio traz eficiência. Eficiência é gastar menos para ganhar mais. Exatamente. É isso. Eficiência é isso. Exatamente. Economia de tempo, acima de tudo. Também. Eficiência. Que é a maior moeda hoje. E tempo é dinheiro. Economizou tempo, economizou dinheiro. Sim. Então o cara economiza dinheiro e assim ele ganha mais dinheiro. Simples. Exatamente. A conta é simples. Né? Então, isso é realmente muito importante. Bora. De tudo que a gente falou aqui hoje, nós estamos começando a caminhar para o nosso final aqui. Eu quero que vocês contem para a gente alguma coisa que vocês não contaram ainda, que vocês acham que é importante. Sobre tráfego pago, sobre vocês. Quiserem vender o peixe de vocês aí, só não pode vender para os meus concorrentes, tá? Se você tem uma empresa de recurso de multa de trânsito e agora ficou interessado, foda-se é seu. Não é para contratar eles, não adianta. O GM é só multa. Tem exclusividade. É isso, mas eu também pago bem, vocês não iam conseguir pagar, não? Cara, eu acho que é isso. Principalmente uma coisa que a gente gosta sempre de falar, nunca utilizem o botão impulsionar. A gente vê às vezes franqueado tentando brincar um pouquinho, mas não façam isso, confiem sempre. Dá pra usar. No Bolsa. Dá pra usar, mas na nossa depende estratégia. do objetivo. Mas a gente tá falando sobre inteligência de Sobre negócio. inteligência do Dá pra negócio. usar. Inteligência de negócio. A gente pode fazer um segundo episódio depois, só pra disso. gente poder A gente se falar, aprofunda nesse ponto. falar sobre a estratégia que a gente está usando da expansão hoje. Tá muito legal. Boa, é isso. Mas vendendo peixe, pessoal, a gente é a GM, a gente é uma assessoria especializada em empresas. Então hoje, se você tem uma empresa, não sendo uma assessoria de multas, a gente é exclusivo da Só Multas, mas se você tem uma empresa que quer escalar o seu negócio, está cansado de agências tradicionais, a gente hoje se posiciona muito realmente como uma anti-agência, focando em trazer leads qualificados, não apenas ali leads que estão curiosos ou buscando coisas aleatórias em sim o seu produto. Conta com a gente. Anti-agência é meio contraintuitivo, né? É isso. Vende, quanto intuitivo vende. Quanto intuitivo vende. A galera, o empresário hoje está cansado, cara, tá machucado. Tem, igual você falou, tem gestor de tráfego e agência de buraco, vendendo serviço a 500, 700 reais, entrega só lixa e o cara fica machucado. Isso aí. Aí a gente acha esse cara machucado e traz pra gente. Se o cara cobra 700 reais, corre. Exatamente. Ele é ruim. Ele é ruim. Ele é ruim. Boa. Fechando. Obrigado demais pela participação de vocês aqui hoje. Acho que foi muito enriquecedor para quem quer entender um pouquinho mais sobre como funciona esse mundo. Sim. Né? Então, todo mundo que ficou aqui até o final certamente sai melhor hoje desse episódio, entendendo muito mais sobre o negócio. Então, obrigado. Depois a gente vai fazer uma parte 2 aí para a gente poder falar sobre estratégias não ortodoxas. Exato. E se aprofundar um pouco mais, tudo que a gente falou hoje aqui é ortodoxo, é bonitinho. Depois a gente vem com os pulos do gato. Não vamos falar um pouquinho de TikTok, de como a gente usa outras coisas. Cases nossos também. É legal. Fechou? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. E conta com a gente. Prazer. Que essa parceria perpetue. Prazer, gente. Boa, obrigado. Valeu. Você que ficou aqui até agora, curte. Tenho certeza que você gostou, então já curte esse episódio. Compartilha com aquele vendedor ruim, aquele empresário que está precisando melhorar o tráfego pago dele lá, que está batendo cabeça, está usando o botão impulsionado do jeito errado. Né? Então, já se inscreve no nosso canal, já entra aqui, vou deixar o link do nosso Instagram para que você siga aqui, @SóMultasFranquias. Se você quiser ser um franqueado Só Multas, eu ia te mandar para uma LP para que você compre essa franquia, mas vou fazer diferente. Entra no meu Instagram, Cleiton Vitor, @Cleiton Vitor. Lá agora eu posto conteúdo
todo dia sobre as suas multas, sobre como ser um bom empresário, sobre como desvendar esses caminhos do sucesso aí. Beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau.